Olá, gente! Eu sou a Rose Sampaio aqui, professora de língua portuguesa e também gestora da SCIA, fazendo uma revisãozinha da aula que nós tivemos ontem, uma aula de redação para o Enem, em que eu trabalhei justamente as 5 competências e apresentei para os alunos uma estruturação mais visual para uma estratégia de escrita. Uma queridíssima aluna não pôde ir, a Cislane, e eu estou fazendo esse vídeo de revisão para os meus outros alunos e de apresentação do dever de casa. Bom, aqui é uma pequena aulinha sobre o que nós vimos, tá? A quinta competência do Enem, o Enem ele tem 5 competências e a quinta competência do Enem é sobre a elaboração de proposta de intervenção ao problema exposto pela temática, tá? A quinta competência é a última competência e busca avaliar se o candidato tem condições de propor alguma ideia para solucionar um problema. É fundamental detalhar os meios que seriam utilizados, que serão, na verdade, utilizados para a solução do problema. E o próprio MEC ressalta que as propostas devem ser feitas respeitando-se os direitos humanos, o que implica não romper com valores como cidadania, liberdade, solidariedade e diversidade cultural. Isso é muito importante, essa quinta competência é muito importante porque mostra claramente para nós que o seu texto tem de ter 5 parágrafos, sim. Um parágrafo de introdução, três parágrafos de desenvolvimento, 2 argumentos e uma intervenção e um parágrafo de conclusão que servirá meramente para fazer um compacto de tudo que foi apresentado. E ontem nós analisamos como a estrutura de introdução ela vai ser, como é que a gente pode colocar essa técnica de estruturação do parágrafo introdutório de maneira visual, graças a Ana Cláudia, minha queridíssima aluna também, muito engraçada, gente. Eu decidi colocar no quadro justamente uma apresentação mais visual para que os alunos entendessem como estruturar a introdução. É necessário que você pense na montagem do seu texto de acordo com a montagem do parágrafo mesmo, de acordo com a forma como cada parágrafo tem de se comportar e da maneira como cada parágrafo deve ser estruturado. Basicamente, aqui é o nosso quadro de apresentação da introdução. Basicamente, eu vou ter aqui nessa introdução 4 frases. Eu apresentei ontem em aula uma quinta frase, mas ela, como não é essencial na introdução, para o vídeo eu decidi retirar, tá? Mas 4 frases aqui são essenciais. A primeira frase é a frase que indicará a problemática. Rose, o que é problemática? Problemática nada mais é do que o tema que está sendo proposto. Todo o tema é um problema. Então, você vai apresentar o tema em uma frase curta. Minha aluna Dicla, ela fez a sugestão de o bullying é hoje um problema de toda a sociedade. Desculpa, nem fui verificar se bullying está adequadamente apresentado. Eu copiei e colei, mas enfim, daqui a pouco eu falo para vocês. O bullying é hoje um problema de toda a sociedade. Foi o que nós identificamos como resultado da leitura da proposta que Dicla nos ofereceu. E aí nós fazemos 2 questionamentos. Quando o Dicla apresentou esse hoje aqui, deu a entender de que antes não era um problema de toda a sociedade. Então, como é que nós vamos estruturar o nosso texto? Nós vamos apresentar como o bullying era encarado. Lembram da época aí da escola? Ó o gordinho, ó o piolento, ó o fraco. Se você chegar aqui apanhado, você vai apanhar de novo. Pois é, o bullying não era encarado como algo nocivo, era encarado como não tinha nem nome, né? Era uma situação pela qual todo mundo passava e as pessoas julgavam que era normal.
Mas hoje já não é mais assim. Então, uma frase que apresente como o bullying era, uma frase curta, uma linha e meia no máximo, ponto. Uma frase como o bullying está sendo encarado hoje. E aqui a danada da intervenção. Uma frase para apresentar a intervenção, tá? Então, montar esse texto, montar esse parágrafo pensando na estruturação por frase. Vou repetir. Uma frase para indicar o problema, o tema. Uma frase para a primeira vertente, uma frase para a segunda vertente e uma terceira frase para a intervenção. Isso aqui é muito importante porque ao longo do seu texto, o primeiro parágrafo de desenvolvimento vai ser sobre isso aqui, ó. Segundo parágrafo de desenvolvimento sobre isso. E terceiro parágrafo de desenvolvimento sobre a intervenção. Não esqueçamos que lá ele pede para detalhar os meios que serão utilizados para a solução do problema. Gente, tem que ser em um parágrafo, não pode ser na conclusão. Conclusão é para concluir. Conclusão não apresenta nada de novo, tá? Esta é a nossa pequena revisão, os melhores momentos, porque, gente, foi 1h40 de muita conversa, de muito riso. Eu costumo dizer para o pessoal que às vezes dar aula para mim é terapia. Beijos, meu povo. Como diz Laura, beijos no coração para vocês. Tchau. De acordo com a montagem do parágrafo mesmo, de acordo com